Eu quero convidar vocês para um assunto complicado, uma conversa delicada. Essa questão da espiritualidade é um problema que acho que todo mundo sabe que é muito polêmico hoje em dia, porque tem uma tradição na igreja que espiritualidade é cuidar do céu, é quando a gente morrer, tá livre dos pecados e a maneira melhor de hoje em dia no mundo a gente se descuidar dos problemas da vida. Essa era uma tradição, infelizmente, quase que vigente na Igreja Católica e em outras igrejas cristãs. Ora, a teologia da libertação é uma teologia que cuida da vida, que é uma teologia da prática, que surge da prática e vai para a prática libertadora, a comunhão com a vida do oprimido, o resgate de todos os valores da vida e da terra. Eu, por exemplo, trabalho na pastoral da terra. Então, como é que vai se preocupar com a história que é meio do céu, abstrata, de uma coisa muito individualista, de oração e de contemplação de Deus? Evidentemente que esse tipo de coisa provoca um mal-estar, provoca uma impressão que agora a pessoa está voltando para trás, está querendo se alienar. E é muito importante que a gente deixe bem claro o que é espiritualidade e como seria uma espiritualidade libertadora, que, ao contrário de ser negativa, é fundamental para a teologia da libertação e para quem quiser entrar numa prática libertadora. Então eu convido vocês a gente conversar sobre isso, vão ser entrevistadas várias pessoas e a gente poder entrar numa pesquisa que certamente aqui vocês não vão ter resposta, mas vão ter pelo menos uma iniciação e um ponto de partida. Canta sebes anunciando, ai, ai, vamos para o mundo novo, ai, ai. Canta sebes anunciando, ai, ai, vamos para o mundo novo, ai, ai. Partilhando o Evangelho, ai, ai, na organização do povo, ai, ai. Partilhando o Evangelho, ai, ai, na organização do povo, ai, ai. O que é ter fé? Fé não é recitar o credo, crer em Deus Pai, etc, etc, etc. Né? Crer não é um blá blá, crer não é um blá 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 de palavras. Crer é ter existencialmente dentro, não certezas matemáticas calculadas, mas aquela outra certeza do vale a pena. Pretendo producir una teología que ayude a los pobres en situaciones terribles en El Salvador, de una opresión muy grande, desde hace años una represión que ha causado 60.000 asesinados, que ha causado más de 1 millón de refugiados y que ahora es en forma de guerra. Entonces, en esas circunstancias nada fáciles, intentamos ver o exponer cómo ve Dios ese mundo empobrecido, ese pueblo crucificado y esperanzado, y también cómo los pobres de ese pueblo ven a Dios. Y a eso le llamo yo hacer teología. Na América Latina, gente, quem não tem fé viva e participada, quem não tem espiritualidade, que não se meta teólogo. Y mi gran sorpresa y la gran buena noticia para mí es que creo yo que en El Salvador he aprendido las cosas más fundamentales de mi vida. Por ejemplo, qué significa ser un ser humano en este mundo donde 2/3 partes son gente pobre y que sufre, para quienes vivir es la máxima tarea.
Y empecé a comprender que mi vida anterior en Bilbao, en el norte de España, eso es la excepción en la humanidad, ¿verdad? A espiritualidade se revoluciona do momento em que a igreja toda se coloca na escola dos pobres. E os pobres como mestres de vida espiritual. Porque se tem alguém que sente Deus como uma questão vital, substancial, é o pobre. Aquí la problemática de la fe es realmente si creemos que detrás de esta historia de tragedia y esperanza, ¿verdad?, hay una realidad a quien nosotros llamamos Dios, que es realidad de vida, que tiene como primer y fundamental deseo que sus hijos tengan vida, los seres humanos, que su gloria es que el pobre viva, como dice Monseñor Romero. Olha, a grandeza do ser humano é ele poder se interiorizar, unir o universo inteiro para dentro de si, fazer aí uma síntese e entregar a síntese em forma de amor e amizade ao outro, em forma de doação a Deus. Quando uma pessoa faz isso, pode ser um soviético como Gorbachev, que também fala de espiritualidade, como pode ser um cristão. Aí se realiza esse fenômeno extraordinário que é só possível entre os humanos, a espiritualidade. É o entrar dentro de si, sintetizar todo o universo para fazê-lo doação ao outro. Para mim, quem consegue fazer isso, vive o dom maior do Espírito, que é a capacidade de ser livre, e sempre livre para os outros, para que se realize melhor a obra da liberdade, que é a capacidade que temos de nos fraternizar, de nos amarmos uns aos outros. Desde el principio, por citar a Gustavo Gutiérrez, dijo que la teología de la liberación comienza con una experiencia espiritual de Dios en el pobre, lo cual es experiencia espiritual trascendente y experiencia histórica. Pero por su naturaleza, la teología de la liberación en los primeros años se dedicó más a explicitar la práctica necesaria para la liberación y la teoría. Pero me parece a mí que a medida no solo los teóricos, sino los que estaban insertos en los movimientos reales de liberación, constataron la necesidad de hacerla con un determinado espíritu, por tres razones. Primero, porque la práctica en sí misma no soluciona muchos problemas. En los movimientos populares hay problemas muy graves de división, los cuales los paga el pueblo. Y no se soluciona el momento de unificación a base de pura teoría. Ese es un ejemplo. Segundo, porque los movimientos populares en su realidad histórica vieron que no se puede reducir todo a la práctica, digamos, política, porque existe lo social, existe lo familiar, existe lo personal. Y tercero, porque algunos cayeron en la cuenta que la espiritualidad, la santidad, puede potenciar los procesos revolucionarios. A verdadeira teologia da libertação, eu gosto de dizer isso assim, é uma ingente, uma pujante corrente, um movimento forte de espiritualidade. Porque é assim que nasceu, a partir das experiências de fé dos pobres. Essa é a razão fundamental pela qual eu acho que é necessário caracterizar a teologia da libertação, principalmente como um forte movimento de espiritualidade. Eu acho que os pobres realizam uma revolução na espiritualidade no sentido não só de que eles nos questionam em nosso comodismo, em nossa instalação, em nossa riqueza, em nosso poder, mas, sobretudo, nos questionam como sujeito da história e sujeito da igreja. Então, o que nós devemos fazer? Nos colocar na escola deles. Nos colocando na escola dos pobres, e essa é a tradição dos grandes mestres espirituais, nós descobrimos que Deus é libertador, que Deus é justiça, que Deus é revolução, que Deus quer uma sociedade nova, que Deus quer uma igreja nova, enfim, que Deus quer o reino de Deus nessa terra.
a convivência com os pobres simplifica enormemente, não? Nossa vida e nos dá uma possibilidade de ver justamente quanto é espontânea a nossa espiritualidade, não? Nós que somos cristãos e que estamos nessa luta da igreja latino-americana, a gente tem uma consciência muito viva de que a experiência dos pobres e a vida dos pobres, da comunidade dos pobres, é como um sacramento fortíssimo da presença de Deus. O Deus da gente, que se revelou na Bíblia como Deus dos oprimidos, ele, a gente diria, quase que passeia, permanece, mora no meio dos pequenos. Então, à medida que a gente se aproxima dos oprimidos, que a gente entra dentro dessa luta, a gente se aproxima de Deus. Ronaldo, você disse que conviveu e convive muito com os pobres no bairro onde você mora. O que esses pobres te ensinaram sobre a experiência de Deus? Bueno, es una gran pregunta que me haces, porque realmente debo decir, después de estos casi 18 años que llevo conviviendo con los pobres, compartiendo siquiera en parte su sufrimiento y también su cariño, debo decir que he tomado conciencia de que el Dios de Jesucristo, mi Dios, es el Dios de un pueblo, es un Dios de un pueblo sufrido y esperanzado, y es un Dios de un pueblo capaz de una gran acogida y de una gran ternura. Por eso creo que debo decir que para mí el cariño de mis vecinos, de mis hermanos de comunidad entre los pobres, han llegado a ser para mí como las manos de Dios que me sostienen en la vida y en la alegría de vivir. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Os pobres ensinam muito a gente a rezar. Quer dizer, ensinam e ao mesmo tempo nos dão uma frustração porque nós nunca poderemos rezar como eles, porque nunca seremos, não somos, né, pobres como eles. Temos a nossa própria história de vida, temos a própria configuração da nossa vida, né? Mas acho que, sobretudo, eles ensinam essa experiência profunda da gratuidade mais absoluta. Quer dizer, Deus em primeiro lugar, Deus que permeia toda a realidade, o mundo inteiro transfigurado por essa presença de Deus. O pobre vive realmente a espiritualidade numa dimensão gratuitamente gratuita, né? É bom a experiência do Espírito porque ela é boa em si mesma. As consequências que ela tem depois virão, acontecem, né? Mas, em primeiro lugar, é bom estar com o Senhor, é bom se relacionar com Ele, é bom. Yo no pienso que es posible que nosotros hagamos nuestra realmente la experiencia de Dios de los pobres. No creo que es posible, pero sí que nos cuestionan e introducen elementos en nuestra propia experiencia de Dios. Olha, a oração é sempre uma exigência política, porque rezam aqueles que necessitam da força do Senhor, que necessitam aprofundar a sua comunhão com o Pai, para poder ser fermento, luz e sal na construção da nova sociedade. De modo que sem vida de oração, sem vida litúrgica, sem vida sacramental, é impossível encontrar o alimento adequado para participar do processo da libertação a partir da motivação da fé cristã. Os problemas de hoje são terríveis, mas justamente a oração é uma força de perseverança, de resistência dentro desses problemas. Ninguém pode resumir sua vida, por exemplo, a luta política. Tudo da vida da gente tem essa dimensão política, mas a pessoa humana e a comunidade cristã, ela é tão rica, ela tem matizes tão variados, que é muito importante a gente viver dentro da luta a gratuidade, a dimensão afetiva, a dimensão da contemplação. Ela é integrante e necessária para a luta. Rezar o que se vive, ou seja, transformar a vida da gente, as lutas, as esperanças da gente,
da gente, da comunidade, do povo, em matéria de oração. De modo que a oração não seja uma fuga do mundo, uma fuga da história, uma fuga da realidade, mas seja a assunção, a tomada dessa realidade e o oferecimento dessa realidade a Deus. Fazer com que a luz de Deus, do mistério de Deus, do Espírito Santo, ilumine essa realidade e nos diga o que ela significa. De modo que seja não uma fuga do mundo, mas uma imersão no coração das lutas, no coração da história. Portanto, rezar a vida. E, por outro lado, viver o que se reza. Significa que a oração deve nos fazer mais comprometidos. Quanto mais um homem é comprometido, mais deve aprofundar suas raízes de fé para ele ter mais força depois para se comprometer. De modo que se nós nos comprometemos sem alimentar as raízes da espiritualidade da fé, nós arriscamos de nos enfraquecer, de perder nossa vitalidade, nossa coragem e perder os frutos. Por outro lado, se nós só rezamos e não produzimos frutos, ou seja, não vivemos o que rezamos, nós nos alienamos, criamos uma oração farisaica. Ponerse en contacto con Dios no es simplemente decir, ahora abandono la práctica liberadora y voy a rezar. Es que la práctica liberadora para un cristiano le hace confrontarse con eso que es último y que llama Dios. La oración es esa actitud de ponerse personalmente junto con otros, delante de Dios, delante de Jesús, para tener más luz, para conseguir más ánimo, cómo responder a esos problemas graves. Y así como es un activismo absurdo pensar que no hace falta teoría para resolver problemas graves, así me parece cristianamente que es absurdo pensar que no tenemos que confrontarnos con el misterio de Dios. Porque realmente si confrontarse con el misterio de Dios no ayuda para resolver los problemas graves, es que entonces Dios no sirve. O essencial da espiritualidade é o reencontro, se diz, da humildade na presença de Deus. Presença que pode ser encontrada em muitos lugares, presença que pode aparecer em diferentes circunstâncias, mas que finalmente presença de Deus e que nos faz rememorar a nossa debilidade, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Podemos falar de dificuldades por parte de agentes de pastoral inseridos nos movimentos populares de se situar com relação à oração? Olha, isso existe em relação àqueles agentes que tiveram uma formação espiritualista, evasiva, e que agora devem conciliar com a descoberta de uma nova espiritualidade. Muitas vezes alguns agentes têm a tendência de cair no outro extremo, quer dizer, caem num grande ativismo, consideram que a vida é oração, oração é vida, num reducionismo um pouco arriscado, e já não reservam tempo para estar a sós com o Senhor ou comunitariamente com o Senhor. Quem não tem fé é o opressor. Quem não tem espiritualidade é o cara que está aí oprimindo, que é da UDR. Agora, o pessoal companheiro nosso na luta, eles têm uma espiritualidade profundíssima. Eles têm uma vivência de fé permanente que leva eles até o martírio. Agora, você sabe qual é a dificuldade? A dificuldade deles é de explicitar isso. Eles têm a espiritualidade, mas eles não convivem muito bem com as expressões dessa espiritualidade. A turma estava acostumada antigamente a um tipo de celebração muito legalista, muito baseada no folheto ou nas fórmulas litúrgicas antigas. De repente, eles têm uma visão da fé mais histórica, mais a fé como expressão de vida, etc. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso é que, de tal maneira, eles querem, de qualquer maneira, integrar essa vitalidade, essa experiência das comunidades na liturgia, que a liturgia fica sendo uma expressão, por exemplo, intelectual grande da luta, fica um encontro comunitário muito importante, há muita reflexão libertadora, mas de vez em quando perde esse elemento da gratuidade.